RCP Notícias. Sintonia da Rádio de Cabo Verde, já são 13 horas. Amigo ouvinte da Rádio de Cabo Verde, muito boa tarde, seja bem-vindo a este jornal. Vamos conhecer os títulos dos principais assuntos a serem abordados. O governo mantém a meta de acabar com a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta em 2 anos. Os partidos da oposição não concordam. Diferentes categorias profissionais da saúde representados por 7 sindicatos ponderam partir para greve no início do próximo mês, caso o governo não cumpra com o acordado. Profissionais da construção civil e donos de obras pedem solução para a carência de matéria-prima para o setor que enfrenta muitos problemas na Ilha Brava. Estudo de impacto ambiental do projeto conhecido por Lidl África Maio, apresentado com uma redução de número de quartos em 50%. O presidente do CIEG garante que há cada vez mais homens a procurarem os serviços da instituição. O presidente norte-americano endurece posição em relação à guerra em Gaza e diz que o primeiro-ministro de Israel está a cometer um erro. Boa tarde, com a técnica do Adão de Brito e o Anatólio Lima na edição e apresentação deste jornal, no dia em que tivemos debate no Parlamento e o grupo parlamentar do PICV acusou o governo de ter inaugurado o maior estado de assistencialismo, instrumentalização e de manipulação com objetivos eleitorais. Acusação refutada pelo grupo parlamentar do EPD e pelo ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, argumentando que a política social do atual executivo está focada na autonomia das famílias e é transparente, conforme o isentão dos reis que esteve no Parlamento. António, boa tarde, conta-nos. Boa tarde, Anatólio Lima, boa tarde, ouvintes da Rádio de Cabo Verde. Exatamente, este debate decorreu nestes termos, dizer que o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire, reafirmou que o Governo tem adotado medidas sociais estruturantes para combater a pobreza, ideia diferente que teve os deputados da oposição. Por exemplo, o grupo parlamentar do Partido Africano da Independência de Cabo Verde considera que a pobreza tem aumentado em consequência das políticas erradas do atual Governo. A deputada Carla Carvalho chegou a acusar o executivo liderado pelo Movimento para a Democracia de ter inaugurado o maior estado de instrumentalização e manipulação para a situação da pobreza, com o objetivo unicamente de colher dividendos políticos no período eleitoral. De 2021, eles distribuem para cabo-verdianos 5 mil escudos, eles pagam luz e água à vontade, eles ganham eleição, eles ficham tudo isso. Na ano de eleições, eles aumenta, se minha colega falou, fundo mais para mais de 600%. Por quê? E mais, o próprio licencia de rendimento de inclusão produtiva, senhor ministro, que ele é mais uma política assistencialista desse governo e não estrutural, se minha está falando. Ora que não está hoje jovens, nós está distribuindo kits e nós está tirar fotografia e nós está põe na rede social. Jovens cabo-verdianos está esperava 45 mil postos de trabalho dignos. Também nós inaugura maior estado de assistencialismo que esse país tem memória. Acusações rebatidas na altura pelo grupo parlamentar do Movimento para a Democracia e também pelo próprio ministro Fernando Elísio Freire. O deputado Luís Carlos Silva disse que Cabo Verde continua a ser campeão na redução da pobreza e explica que a política social do governo, suportado pelo MPD, está focada na autonomia das famílias e com transparência. Luta coloca mais instrumentos ao serviço da pobreza, mais recursos ao serviço da pobreza e Luta põe num contexto de transparência. Não introduz o cadastro social para trazer transparência e democracia à política social cabo-verdiana. E política social cabo-verdiana depende de cor partidário das pessoas para a pessoa ser beneficiário ou não. Hoje não temos mais recurso, mais transparência e mais instrumento. Não temos rendimento social e inclusão, não tem inclusão produtiva, não tem fundo mais que te coloca o turismo ao serviço da extrema pobreza em Cabo Verde. Ainda neste debate, a UCID pediu esclarecimento do governo sobre as medidas de políticas de responsabilização parental. António Monteiro nota que, apesar do esforço do executivo, ainda há também uma grande franja da população cabo-verdiana a enfrentar dificuldades sociais e que carecem de mais meios para sobrevivência. Por exemplo, em São Vicente, para se garantir 2.000 quilocalorias para as pessoas poderem ter saúde,
são necessários mais de 13 contos mês a nível da alimentação, segundo os dados da ADECO. Ora, se são necessários mais de 13 mil escudos por pessoa, nós questionamos se na realidade os 6.500 escudos que o governo facilita aos cidadãos com dificuldade, se serão suficientes se termos em consideração o número que eu acabei de dizer há bocado. Outro sim é chamar a atenção do governo que as pessoas não vivem sozinhas. Durante ainda o debate, o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social tentou, com números, a dizer então que ao longo da governação do Movimento para a Democracia tem tratado as câmaras municipais de forma igual e que não há discriminação. O Ministro anuncia também a contratação de mais inspetores e a abertura de uma delegação da Inspeção-Geral do Trabalho na Ilha da Boa Vista. Fernando Elísio Freire disse também que está em processo a questão da reforma da segurança social e também disse que neste momento explicou também o ponto da situação sobre o processo de regulamentação e revisão do Estatuto da Criança e do Adolescente. Já está entregue ao Governo pelo consultor para agendamento em Conselho de Ministros e depois vir para o Parlamento para aprovação. Portanto, já está fechado, já temos o parecer do Conselho Superior de Magistratura Judicial e creio que estamos em condições de o levar para o Conselho de Ministros para aprovação, que vai adaptar ou adequar aquilo que são as medidas e as ações das várias instituições na área da infância para que possamos reforçar a proteção das nossas crianças. Para além do reforço da proteção das crianças, o governante disse também que a nível das políticas sociais o governo tem adotado medidas estruturantes no sentido de combater a pobreza. Anatólio dizer ainda que a sessão plenária vai ser retomada amanhã com, portanto, outro ponto que é o outro debate que vai acontecer sobre a política interna e externa a pedido dos deputados da UCID. Obrigado, José António dos Reis. A anteceder o debate propriamente dito, o Governo disse que bateu a meta de acabar com a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta até 2026, um compromisso reiterado pelo Ministro do Trabalho, Família, Inclusão e Desenvolvimento Social no debate de hoje, na abertura do debate. O propósito grande, Fernando Elísio Freire, é não deixar ninguém para trás através da inclusão social. Para isso, durante o ano 2024, iremos alargar o rendimento social de inclusão para 9.220 famílias na extrema pobreza e aprobes com crianças menores de 15 anos. Iremos alargar a cobertura da pensão social para mais 552 pessoas e pessoas com deficiência de famílias pobres não cobertas pelo regime contributivo, prefazendo um total de 26.442 beneficiários. Iremos alargar a inclusão produtiva para os 22 municípios, abrangendo 5.150 famílias. Iremos ter creches de acompanhamento familiar para 2.000 famílias. Ainda este ano, todas as categorias profissionais dos setores público e privado vão poder reformar-se antecipadamente, anuncia o Ministro, acrescentando que o Instituto Nacional de Previdência Social terá uma nova prestação. Esta prestação destina-se a crianças no início do ano escolar para compensar os encargos familiares com a compra de material escolar. Iremos ainda introduzir a reforma antecipada para todas as categorias profissionais e no setor privado. Iremos também adequar a proteção social nos gastos com cuidado de saúde, no quadro da reforma da proteção social, tendo em conta o novo perfil epidemiológico, nomeadamente, iremos comparticipar na fisioterapia, terapia de fala, exames de despistes obrigatórios de doenças como câncer, a partir de uma determinada idade. Garantir o subsídio de desemprego aos trabalhadores domésticos, reforçar os direitos das crianças e também adolescentes e a contratação de mais 60 cuidadores por o alargamento do acesso aos cuidados de saúde às pessoas com deficiência são outras novidades que o Ministro anuncia para este ano. Não obstante as medidas, o Governo vai continuar a empreender as reformas de que o país precisa, avisando a inclusão de todos, reiterou o Ministro Fernando Elísio Freire. Por sua vez, os deputados da UCID puseram tónica na necessidade de se resolver os problemas sociais, nomeadamente o combate à pobreza, à exclusão e também negligências. A deputada Zilda Oliveira reagiu, em nome da UCID, a propósito do debate com o Ministro da Família, Inclusão e Desenvolvimento Social, Fernando Elísio Freire.
Dados do INE situaram a pobreza global no terceiro trimestre de 2023 em 27,1%. O desemprego mantém-se nos 12,1%. A taxa de subemprego é estimada em 12,6%. O setor informal representa mais de 50% dos empregos no país. Estima-se que 51.654 jovens dos 15 aos 35 anos está sem emprego e fora do sistema de ensino e formação, representando 29,2% do total dos jovens nesta faixa etária. Vale ressaltar que o desemprego, o subemprego e a informalidade têm rosto feminino, o mesmo rosto da pobreza e da violência baseada no género. Os deputados do CED desafiaram o ministro Fernando Elísio Freire a encontrar respostas efetivas para os constrangimentos que atingem o país do campo social. Senhor Ministro, enquanto tutela da família, inclusão e desenvolvimento social, tem a responsabilidade de buscar soluções efetivas, envolvendo diferentes setores para os problemas sociais diversos presentes na nossa sociedade, em vez de apenas tratar os sintomas, com medidas assistencialistas que, embora justificáveis em períodos de crise, jamais devem ser perpetuadas, já que apenas alimentam a dependência e não motivam a busca por autonomia. Senhor Presidente, o grupo de mediação entre o indivíduo e a sociedade é a família, o primeiro grupo. A família cabo-verdiana assume composições ou configurações diversas e precisa, por isso, de um olhar mais atento. Que ações de ampliação das capacidades das famílias, cuidadores e responsáveis na promoção do desenvolvimento infantil estão previstas? A demissão de responsabilidades e do papel educativo dos pais é um problema. Senhor Ministro, que medidas de responsabilização parental estão desenhadas? E o PSCV acusou o governo de anunciar medidas eleitoralistas ao prometer erradicar a pobreza extrema em 2026, face aos últimos dados do INE, que apontam por um ciclo de disparidades preocupantes, com a pobreza absoluta a atingir 31,7% da população e a pobreza extrema a afetar 227 mil pessoas e 45,4% dos agregados monoparentais. Na sua intervenção no debate, a deputada Paula Moeda recorreu aos dados do INE para referir que 91% dos cabo-verdianos consideram que os preços e o desemprego aumentaram e vão continuar a agravar, o que, na ótica do PICV, impacta negativamente no acesso a serviços básicos, conforme o Cândido Amorim Fortes. A deputada Paula Moeda argumentou que a inclusão social é fundamental para uma sociedade com igualdade de oportunidades. Adverte, porém, que Cabo Verde continua a enfrentar disparidades que afetam os mais vulneráveis, com destaque para a taxa de pobreza. Com 31,7% da população ainda a viver abaixo da linha nacional da pobreza, a população que vive com menos de 194 escudos por dia, 227 mil pessoas, os agregados familiares monoparentais são 45,4%. Paula Moeda recorreu às estimativas do INE de 2022, que apontam para números significativos de pessoas a viverem na pobreza extrema com menos de $2 ou pouco mais de $2. Além disso, citou o inquérito feito pelo Instituto no final de 2023, em que as famílias denunciam aumento de preços e de desemprego. 91,8% considerou que a atual situação económica do país não permite sequer poupar dinheiro. E ainda sobre os preços de bens e serviços e quanto ao desemprego, consideram que deverão evoluir negativamente. Ainda em 2022, registram-se dados do INE de estimativa da pobreza extrema, com limiares abaixo de $2,15 por dia, em 82.291 pessoas. Registaram-se também 72.723 pessoas a viverem com menos de $1,9 dia e 47.844 pessoas a viverem com menos de $1,25 por dia. A deputada questiona o compromisso do governo para com a erradicação da pobreza extrema até 2026, considerando os dados citados, assim como os fracos resultados de rúbricas e a capacidade do Fundo Mais em suportar o programa social do governo. Será que cabe tudo nesse Fundo Mais? Um fundo que teve um aumento exponencial de 500% e hoje é de 678 mil contos. Suporta o RSI em 80%. Temos uma realidade que fere e roça a discriminação, se olharmos com olhos de ver
os fracos progressos em relação a pessoas deficientes, idosos e crianças em situação de rua. Senhor Ministro, como é que pode comprometer-se perante a nação cabo-verdiana de que em 2025-26 vai erradicar a pobreza extrema e diminuir a pobreza absoluta com indicadores desanimadores de 2024? Qual a mágica por detrás de mais uma promessa irrealista e eleitoralista? Paula Moeda concluiu defendendo que a família deve ser efetivamente uma prioridade nas políticas do Governo e que o ECA, Estatuto das Crianças e Adolescentes, precisa de regulamentação e o ICA, Instituto das Crianças e Adolescentes, precisa de reformulação. Para o MPD, o Governo mantém-se determinado a erradicar a pobreza extrema até 2026, através de medidas assertivas em curso, como o Fundo Mais, alimentado pela taxa turística, o que garante, na perspectiva do MPD, o reforço das medidas do setor. Prova disso, na ótica da deputada Vanusa Barbosa, a diminuição da pobreza extrema para 6,8%. Por isso, a bancada parlamentar do MPD encoraja o Governo a prosseguir, tendo como bandeira a dignidade e a autonomia das pessoas, conforme a Joana Lopes. Os números do terceiro trimestre de 2023 constatam, segundo a deputada do MPD, a diminuição da pobreza extrema para 6,8% e indicam que a pobreza extrema irá continuar a sua curva descendente e com o fluxo de turistas a crescer, as verbas destinadas ao Fundo Mais vão ser reforçadas. O Governo de Cabo Verde mantém-se determinado a sua meta de erradicar a pobreza extrema em Cabo Verde até 2026. Para atingir tal desiderato, definiu uma Estratégia Nacional de Erradicação da Pobreza Extrema, criando medidas assertivas, muitas das quais já elencadas acima, sendo uma das quais a criação do Fundo Mais, alimentado com 50 cêntimos de euro da taxa turística, fundo esse que constitui o garante do reforço dessas medidas de políticas. Os números do terceiro trimestre de 2023, que constatam a diminuição da pobreza extrema para 6,8%, mostram-nos que estamos num bom caminho e que estamos o Governo a prosseguir firme no seu caminho, continuando a ter como bandeira a dignidade e a autonomia das pessoas. Uma outra prova do desempenho do Ministério de Fernando Elísio Freire, apontada pela deputada Vanusa Barbosa, é o alargamento do rendimento social de inclusão a 37 mil beneficiários no período de 2020 a 2023. O alargamento da distribuição do rendimento social de inclusão a todas as famílias em situação de pobreza extrema e com crianças menores de 15 anos a seu cargo, prefazendo de 2020 a 2023 um total de 37 mil beneficiários. Alargamento da cobertura da pensão social do regime não contributivo a todos os idosos e pessoas com deficiência, havendo neste momento 25.648 beneficiários, tendo a perspectiva a introdução de mais 600 novos pensionistas para o ano 2024. Por outro lado, o Governo aumentou o valor da pensão social de 5 para 6 mil escudos, isto em 2019. A duplicação da pensão social às comunidades imigradas, que neste momento já abrange 1.293 pessoas. A descentralização e municipalização das competências do ICA tem sido fundamental para atender as crianças em situação de vulnerabilidade, entende Vanusa Barbosa. A isenção da taxa moderadora conferida aos inscritos nos grupos 1 e 2 do Cadastro Social Único para garantir a universalidade de acesso aos serviços de saúde constam dos ganhos apontados pela deputada do MPD. Alcançamos já 19 minutos depois das 13 horas. Os profissionais da saúde de todo o país devem partir por uma greve nos dias 2 e 3 de maio, anuncia o porta-voz dos 7 sindicatos do setor. A greve poderá acontecer caso os sindicatos não chegarem a um entendimento com o governo. Na origem do diferendo, explica o sindicalista Luís Lima Forte, está o não cumprimento de um acordo assinado entre as partes para a resolução das reivindicações dos profissionais da saúde. O sindicalista indica incumprimentos da lei relativamente ao descanso semanal, reclassificação dos enfermeiros do quadro do Ministério da Saúde, aprovação do PCFR do pessoal do INSP, bem como o reenquadramento dos médicos com curso de especialidade. Os pormenores com a Edneia Barros. Insatisfação reina no seio dos profissionais da saúde, tendo em conta incumprimentos da lei em vários domínios, afirma o porta-voz dos 7 sindicatos que assinaram um acordo com o governo em novembro de 2023 para a resolução das reivindicações da classe. Conforme o porta-voz dos 7 sindicatos, Luís Lima Fortes,
os compromissos assumidos pelo governo não estão a ser cumpridos. O governo se comprometeu a aplicar o descanso semanal dos enfermeiros nos termos estipulados pelo Decreto-Lei nº 21/2018, de 3 de maio, a partir de 1 de janeiro de 2024. Este compromisso, que também não requer negociação, pois trata-se do cumprimento da lei, até então não foi efetivado na totalidade, a nível nacional. O Governo se comprometeu, em novembro de 2023, a reclassificação dos enfermeiros do quadro do Ministério da Saúde, formados com grau de licenciatura. Até esta data, não cumpriu. Com relação à aprovação do novo Estatuto dos Médicos e dos Enfermeiros, com os respectivos planos de carreiras, funções e remunerações, os sindicatos prevêem o incumprimento deste acordo, tendo em conta que até então os 7 sindicatos desconhecem o andamento do processo. Quanto à promessa da aprovação do PCFR do pessoal do INSP, Luís Lima Fortes diz que, pelas informações que obtiveram junto da Ministra da Saúde, a proposta ainda se encontra no Conselho de Ministros para aprovação e que é facto que a alteração dos estatutos do INSP sequer foi publicada. 5 meses já se passaram após a assinatura do acordo para a resolução das reivindicações dos profissionais da saúde, lembra o sindicalista Luís Lima Fortes. Por isso, os 7 sindicatos da classe se posicionam com o aval dos trabalhadores, anunciando uma greve de 2 dias em maio. Neste sentido, os 7 sindicatos sentem-se defraudados, fragilizados e desconsiderados. Os trabalhadores manifestam-se diariamente o desânimo e descontentamento perante o incumprimento dos acordos. Deste modo, conforme a vontade dos profissionais de saúde, anunciamos aqui que os referidos sindicatos apontam para os dias 2 e 3 de maio de 2024 a realização de uma greve nacional dos profissionais de saúde, tendo em conta o incumprimento do acordo assinado com o Governo no dia 14 de novembro de 2023. Luís Lima Fortes fez saber que os sindicatos estão abertos ao diálogo, mas desde que esse diálogo traga resolução definitiva para as reivindicações dos profissionais da saúde. E a Ministra da Saúde, que se encontra de visita a Santo Antão, foi perguntada pela jornalista Lísia Rodrigues sobre a acusação dos sindicatos que o Governo não tem cumprido com o acordado entre as partes, e a Ministra garante que o acordado será cumprido. Tenho a dizer que o acordo foi assinado para ser cumprido. O Governo, como pessoa de bem, vai responder ao acordo de certeza. Temos respondido, estaremos a responder. O acordo é para cumprir e vamos cumprir. Ministra da Saúde, Filomena Gonçalves, a garantir que o Governo é uma pessoa de bem e que vai cumprir o acordado com os sindicatos que representam os diferentes profissionais da saúde. E a Ministra da Saúde reconhece que o consumo excessivo do álcool em Santo Antão é um dos problemas que mais afeta a saúde mental da ilha. A governante descarta, por enquanto, a possibilidade da ilha vir a ter um centro para recuperação de doentes mentais e diz que a prioridade é direcionar esforços para prevenção e combate ao consumo abusivo do álcool, conforme a Teresa Pinto. No seu primeiro dia de visita a Santo Antão, a Ministra da Saúde esteve em Ribeira Grande, onde participou numa atividade que visa a promoção da saúde mental. Filomena Gonçalves realçou que um dos problemas que mais afeta a saúde mental na ilha e que tem sido motivo de muita preocupação é o consumo excessivo do álcool. Temos a consciência que empiricamente Santo Antão enfrenta um desafio grande que tem que ver com a saúde mental, que tem que ver com o consumo excessivo de álcool. Nós já apresentamos o programa para o ano de saúde mental, tem lá um pilar que tem que ver precisamente com como fazer para enfrentar, para prevenir o consumo de álcool. Questionada sobre a possibilidade de Santo Antão vir a ter um centro para recuperação de doentes mentais, a governante diz que mais do que isso é preciso trabalhar na prevenção e evitar o consumo abusivo do álcool. Para o Ministério da Saúde e para o Governo, mais de construir um centro de recuperação, é juntarmos as nossas forças, desde as famílias, desde o comportamento de cada um, para trabalhar na educação, na prevenção, para que haja cada vez menos consumo de álcool, para que haja consumo com moderação e com responsabilidade, para que tenhamos cada vez menos pessoas que necessitem de facto de um centro de recuperação. E acreditamos que só conseguiremos fazer isso juntos, as famílias, cada indivíduo da família, sociedade civil, os parceiros de desenvolvimento, as entidades religiosas, o ambiente de trabalho.
Filomena Gonçalves falava no final da tarde desta terça-feira na cidade da Ribeira Grande, depois de uma passeata organizada pela Delegacia de Saúde local. 13 horas mais 25 minutos, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde. A Ilha Brava sofre com a falta de cimento e também de areia para acabamento das obras. Anteriormente, a ilha recebia cerca de 10 mil sacos de cimento a cada remessa mensal. Agora só chegam 2 a 3 mil, que são divididos por os empreiteiros da ilha. Um número manifestamente insuficiente diante do aumento das construções, o que obriga a paralisações e também despedimentos. O setor da construção civil movimenta milhares de pessoas e é o garante de sustento de muitas famílias. Na Brava, as coisas também não são diferentes, funcionam da mesma forma. Aliás, nos últimos anos, dizem os empreiteiros, tem-se registrado um aumento nas construções, o que, obrigatoriamente, implica uma necessidade de matéria-prima adicional, nomeadamente cimento e areia, em quantidade cada vez maior, o que não tem acontecido. Brava recebia mensalmente cerca de 10 mil sacos, conforme já dissemos. Quanto à areia, a Ilha do Fogo é quem abastece a Ilha Brava, mas o inerte está em falta em ambas as ilhas, com implicações várias, conforme dizem os empreiteiros Celestino Ramos e também Dialó. Dificuldade é grande, e para uma dificuldade que perder teu. Às vezes você espera cimento, ali hoje já me põe em cimento bem 200 e tal saco fraco. A minha mestra é 100 e tal saco, já não está aquela quantidade. Para a obra que tem, já é para mim tomar dentro de 20 sacos sem acha. É para bater na rasca. A areia de mar é mais um caos, a areia de mar nunca tem nada ali de próprio na Brava. No trabalho se parar para a areia de mar. Tem uns ou outros que não se fazem para a moda, que tem a areia de mar para usar, não está a fazer aquele enquanto está a abrir. Dias falei, mas já abri. Agora não se sucuta para nós. Como é que alguém de fogo tem fazendo o preço que tem subindo ele, para estar tendo mais constrangimento ainda dentro do Bravo. Falou o empreiteiro Celestino Ramos. Por detrás da escassez de cimento está a falta de transportes, explica Medina Vicente, representante da Simpor na Ilha Brava. Ultimamente não sou com o problema de transporte na Brava, não só com cimento, para toda coisa não sou com o problema de se impor para com gente que está ligado ao transporte, no sentido de bem cimento que está para suficiente, mas pelo menos da cobertura para toda a gente acha um pouco para bater a dia. Assim. Normalmente, para mês não pode vender 9 a 11 mil sacos de cimento. Agora sim, não pode vender 3, 4 mil sacos para o transporte. Orlando da Lomba é pintor, mas a falta de matéria-prima para a construção civil também afeta o seu trabalho. Nós não esperamos uma obra ter um beso para não pinta. Talvez tenha um pequeno retoque para cá fazer, mas cimento que está, não tem que parar para não espera. Vamos ficar tem cimento, que tem construção, que tem pintura, que tem nada. Tanto na área de pintura, nós não sofremos com aquela história ali, para mim. Imigrantes que pretendem construir na ilha têm seus planos completamente alterados, conforme nos conta Casimiro Lopes. Chegar a ter um bocado de dificuldade com areia de mar que tem, nunca tem maneira de trazê-lo para ali, porque se formar tem problema de ele chegar no ali. E depois também não tem problema de cimento, que tem também que às vezes, vou fazer uma obra grande ali, é para apanhar 3, 4, 5 sacos de cimento para somar. Cada dá às vezes nem para fazer um pedacinho de obra. Depois para também senta para espera até outra semana, tem que ver para também ter mais 5. Para dificultar não tinha o problema com fazer a obra na nossa terra. É uma coisa que não gosta, é nossa terra, não te creio bem, às vezes, para não fazer uma obra para não ter ele completo. Mas, desse jeito, de hora, desculpa, às vezes, só um bocadinho difícil. Empreiteiros, trabalhadores que dependem direta e indiretamente da construção civil e proprietários pedem intervenção urgente de quem tem direito para que a Ilha Brava não passe por sufocos e o setor da construção civil não fique estrangulado. E foi apresentado hoje, no Maio, o estudo de impacto ambiental do projeto conhecido por Maio 3, do proponente Lidl África Maio. O objetivo é de auscultar as partes interessadas e afetadas, bem como as instituições locais e a população em geral. O projeto, aguardado com grande expectativa pelos baienses, já foi apresentado várias vezes, prevê a construção de 2.000 quartos da primeira fase, uma redução de 50% em relação ao originalmente apresentado, conforme o José Carlos Varela. É um dos projetos mais falados nos últimos anos na Ilha do Maio. Só que, por ironia do destino, vem sendo alteradas por diversas vezes a data do seu arranque. Aliás, se tivesse arrancado na primeira data anunciada, deveria ficar concluído no primeiro trimestre de 2024. E hoje deu-se mais um passo, que é a apresentação do estudo de impacto ambiental. No ato, várias foram as questões levantadas, praticamente na mesma linha, que passam pelas preocupações ambientais. Rui Maia, promotor do grupo, considera que são preocupações normais e que a maioria acabou por ficar esclarecida. As preocupações colocadas não são novas, são coisas que já temos vindo a ouvir. Tal como sabem, o projeto há algum tempo está a ser desenvolvido
e a demora no projeto tem mesmo a ver com isso, em absorver as preocupações das pessoas, trabalhar com o Governo e todas as instituições, por forma que possamos fazer um projeto sustentável em prol do Maio e em prol de Cabo Verde. E qual é que será o próximo passo? Olha, neste momento nós estamos preparados, temos a questão do estudo de impacto ambiental que foi apresentado hoje, teremos cerca de um mês de consulta pública, depois o processo de aprovação, homologação. Enquanto nós tivermos o estudo de impacto homologado e todas as autorizações necessárias, daremos logo instruções para avançar com a mobilização das máquinas e dos materiais. Há uma data? Assim que tenhamos o estudo de impacto ambiental, o plano de ordenamento detalhado, estaremos em condições, e a mobilização para o início dos trabalhos não deverá demorar muito tempo, serão empresas locais. Os trabalhos preparatórios serão com a maquinaria que as empresas nacionais têm no parque disponível. Neste momento já temos as empresas identificadas. E penso que será o quanto antes. Não vejo que haja mais delongas, porque tendo isso já teremos o necessário para iniciar com a infraestruturação. Recordar que o Líder África Maia é considerado um dos projetos mais ambiciosos já vistos na Ilha do Maio. Inicialmente previa-se a construção de 4.000 quartos, mas que depois de algumas alterações por motivos diversos, agora prevê-se a construção de 2.000 quartos só na primeira fase. Enquanto o orçamento ronda os 200 mil milhões de euros. A nova data para a sua conclusão agora é 2026. E o Parque Tecnológico da Praia recebeu na manhã de hoje o primeiro exercício internacional de cibersegurança dedicado ao setor da energia. Trata-se de uma simulação de ataques e respostas online e simultâneos que envolve técnicos informáticos de Portugal, Moçambique e também Cabo Verde. Trabalhar em rede para evitar eventuais apagões e instabilidade nos sistemas energéticos é o objetivo do exercício, que envolve 11 instituições públicas e privadas das áreas das telecomunicações e energia. Ana Nivaz tem mais pormenores. Entidades reguladoras de energia e das telecomunicações, Centro Nacional de Cibersegurança de Portugal e Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação são algumas instituições envolvidas no exercício que, segundo o Diretor-Geral das Telecomunicações e Economia Digital, visa trabalhar em rede no combate ao ataque cibernético com incidência na energia. Sim, hoje tudo passa pela internet. Hoje, no sistema energético, no centro de despacho, é tudo digital, praticamente. E aqui, se é digital, isso está suscetível a ataque cibernético. Por isso que esse exercício é importante, para permitir testar a capacidade de resposta, testar a cooperação entre entidades, testar a comunicação, que também a comunicação é importante, não é? E se houver acidente, como comunicar, como articular para minimizar o impacto e repor o serviço em tempo útil. E também testar, sobretudo, o que chamamos das sinergias. Hoje, os incidentes informáticos não são tratados como questões de empresas ou de um setor ou de um país. É mundial. Por isso que a cooperação é importante nesse sentido. Evitar possíveis apagões advenientes do ataque é outro intento do exercício, revela João da Luz. Exatamente. O Centro Nacional de Cibersegurança em Portugal está com técnicos a simular, a enviar, a atacar, digamos assim, essa é a palavra, atacar, e nós aqui temos que defender. Mas deixar claro que tudo é um ambiente de simulação, uma rede fechada, não põe em perigo nem os nossos computadores e nem nenhum sistema. Portanto, é assim que se faz ataques simulados, em casos reais, para os comportamentos sejam, de facto, à altura. 20 informáticos cabo-verdianos nas áreas de telecomunicações e energia participam no primeiro encontro internacional de cibersegurança dedicado ao setor energia. Até às 16 horas, o exercício prevê testar a capacidade de respostas, o comportamento e a comunicação entre os técnicos e, sobretudo, garantir a reposição dos serviços. 13h34, Jornal da Tarde da Rádio de Cabo Verde, na sequência do acidente ocorrido na segunda-feira na estrada que dá acesso à localidade de São Tomé, aqui no município da Praia, com um autocarro de transporte escolar, ao serviço da Câmara Municipal da Praia, na sequência da qual 2 adolescentes estudantes ficaram feridas após terem saltado, assustadas de um autocarro desgovernado. A Câmara Municipal da Praia, em comunicado, diz que lamenta profundamente o ocorrido e que já mandou a empresa contratada suspender imediatamente
o serviço de transporte escolar em todas as zonas contempladas, até que a mesma dê total garantia que o serviço será prestado em boas condições e não ponha mais em risco a vida dos estudantes. A Câmara informa ainda no comunicado que está a efetuar todas as diligências junto à empresa no sentido de encontrar uma solução o mais rapidamente possível para garantir a continuidade do serviço nas localidades beneficiadas. A Rádio Cabo Verde sabe que hoje os estudantes ficaram privados do transporte. São Vicente é a única ilha com serviço de permanência consular mensal, o serviço que, de acordo com o embaixador de Portugal em Cabo Verde, está normalizado. Paulo Lourenço falava esta manhã à Rádio de Cabo Verde após uma visita às instalações da empresa Verde Veste, visita acompanhada pela Patrícia Martins. Paulo Lourenço prossegue a sua visita a São Vicente e esteve hoje com alguns grupos empresariais portugueses para conhecer melhor as suas atividades, como é o caso da Verde Veste, onde o embaixador falou à RCV. Perceber quais são os seus planos para o futuro, como é que elas estão organizadas, qual é a avaliação que elas fazem hoje das oportunidades no mercado cabo-verdiano, inteirar-nos melhor do seu funcionamento. Também não posso deixar de registar aqui o facto de estas empresas, além da atividade económica e do emprego que geram, serem empresas muito comprometidas com as condições dos funcionários, com um sentido grande de responsabilidade social. Verifico também que estas empresas que estão aqui há mais tempo, aqui na zona industrial nomeadamente, têxteis, calçado, são empresas que não só estão satisfeitas com a sua produção, como têm planos concretos para aumentar a sua produção e, portanto, aumentar o número de postos de trabalho. Embaixador de Portugal em Cabo Verde, que visitou ainda as instalações da ICO, Afropent e Cintila. Questionado sobre o serviço do Centro Comum de Vistos em São Vicente, Paulo Lourenço diz: o que nós fizemos foi, como já é do conhecimento público, foi reiniciar as permanências consulares. O que nós temos vindo a conseguir com São Vicente e que não temos com as outras ilhas é uma permanência consular mensal. Isso é feito com um enorme esforço, porque os serviços estão localizados na cidade da Praia. Esse serviço consular que vem a São Vicente agora está normalizado? Está normalizado e, portanto, para já ele vai continuar. Para além da cidade da Praia, onde está a sede, São Vicente é a única ilha onde nós fazemos uma permanência consular por mês. E nós temos vindo a conseguir fazer isso. Essa retoma em São Vicente tem-se revelado muito boa e nós estamos muito satisfeitos com os resultados, porque o número de vistos dados nas permanências consulares em São Vicente aumentou muito. A intenção é manter a regularidade mensal, diz o embaixador de Portugal em Cabo Verde, que reconhece mais uma vez a dificuldade quanto ao agendamento. Eu já me referi várias vezes a ela. Nós não temos ainda uma varinha mágica para resolver o problema do assambarcamento digital das vagas. Está-se a trabalhar em um projeto piloto para encontrar uma solução tecnológica para tal. Enquanto isso não acontece, o que eu digo é encorajar vivamente os cabo-verdianos e cabo-verdianas que procuram fazer um agendamento a não recorrer a intermediários. O assambarcamento é algo que tem um efeito pernicioso sobre a possibilidade dos cabo-verdianos conseguirem obter um agendamento gratuitamente, que é regra. Os agendamentos não podem ser pagos. Esta tarde, Paulo Lourenço terá um encontro com os empresários portugueses em São Vicente. E a presidente do ICIEG anunciou hoje que há cada vez mais homens vítimas de VBG a procurarem os serviços da instituição. A dirigente falou aos jornalistas à margem da formação dirigida aos técnicos que trabalham na prevenção da VBG em Santiago, cujo tema é melhorar acesso a recursos e cuidados de qualidade a mulheres e menores vítimas de violência baseada no género, nas ilhas de Santiago, Fogo e Santo Antão. A Carolita do Rosário conversou com a presidente do ICIEG. Os dados estatísticos apontam que as mulheres são as que mais sofrem da violência baseada no género no país. Daí, defende a presidente do ICIEG que as ações muitas das vezes estejam dirigidas especialmente a mulheres. No entanto, admite Marisa Carvalho que há cada vez mais homens a procurarem apoio no Instituto Cabo-Verdiano de Igualdade e Equidade de Género. E nós temos sentido cada vez mais queixas de homens e que têm procurado cada vez mais o ICIEG sobre relativamente a estas questões e que são vítimas de violência baseada no género. São tipos diferentes de violência. Também temos homens que são atacados por mulheres, já tivemos casos de homens também mortos por mulheres, mas mais uma vez, tal como estas questões dos estereótipos que abrangem
outras áreas da sociedade, as mulheres são mais vítimas, não é? Portanto, a mensagem é direcionada para as mulheres no sentido da prevenção e no sentido de analisar-se os sinais. O que nós estamos a defender e que temos que trabalhar e estamos a trabalhar é que muitas vezes os homens que são agressores também eles são vítimas prévias de outro tipo de agressão. A presidente do ICEG destaca que a prevenção da violência tem sido um dos maiores desafios do país. Marisa Carvalho entende que a prevenção da VBG é um trabalho árduo e que requer o seu tempo para se ver os resultados. Eu não diria que são falhas, eu diria que são os desafios, não é? Não só nesta questão em concreta da violência baseada no género, mas tudo aquilo que tem a ver com o género, porque os estereótipos são eles mesmos que moldam os comportamentos. Temos estes desafios porque realmente são anos de aculturação, anos de vivências que nos dificultam depois na prática, não é? Portanto, a prevenção torna-se, não diria difícil, mas não é imediata, porque é um trabalho que tem de ser feito ao longo dos tempos e ao longo das gerações. As formações levadas a cabo pelo Instituto, iguais a esta que está a decorrer na cidade da Praia, têm como principal foco contribuir para a eliminação de todas as formas de violência. Para uniformizarem os processos, para realmente haver uma coerência de conhecimento e também de procedimentos, para que se possa atuar cada vez melhor. Nós hoje aqui temos 34 formandos de várias áreas, seja de Procurador-Geral da República, da Ilha de Santiago, inspetores da PJ, estagiários de Criminologia, técnicos do ICA, para que realmente se faça uma ação estruturada daquelas que são das principais entidades neste combate. O projeto Melhor Acesso a Recursos e Cuidados de Qualidade a Mulheres e Menores Vítimas da VBG nas Ilhas de Santiago, Fogo e Santo Antão é financiado pela agência espanhola. Decorre durante hoje e amanhã na cidade da Praia. E o Presidente da República, Jean Maria Neves, interveio hoje na abertura da Conferência das Nações Unidas para a Década dos Oceanos, evento que está a acontecer em Barcelona, Espanha. Na sua intervenção, o chefe de Estado ressaltou o papel dos oceanos para os pequenos Estados insulares, ressaltando o que se está a fazer internamente, ou seja, aqui em Cabo Verde, para a proteção dos oceanos. Para os pequenos Estados insulares em desenvolvimento e para Cabo Verde em particular, os oceanos desempenham um papel preponderante em múltiplos domínios cruciais. Assim, o meu país, consciente de que o mar é a sua maior riqueza natural, tem se empenhado incansavelmente na promoção de uma governança oceânica eficaz e na gestão sustentável dos seus vastos recursos marinhos. Temos neste domínio, adotar uma abordagem holística, ambiciosa e ancorada no conhecimento científico, com o desígnio de proteger o mar e os seus recursos e garantir um crescimento inclusivo e ambientalmente sustentável. Em relação a Cabo Verde, concretamente, o Presidente da República elenca o que pode ser feito para se garantir o futuro do país. Temos consciência das enormes potencialidades que o nosso imenso mar nos oferece. Podemos produzir energia e água, criar indústrias alimentares e farmacêuticas, desenvolver os desportos náuticos e aquáticos, assim como o ensino superior, a ciência e inovação. No mar está o futuro de Cabo Verde. Aproximadamente 7% do mar territorial cabo-verdiano foi designado como áreas marinhas protegidas, demonstrando um compromisso firme com a conservação da biodiversidade marinha. Recentemente, o país inaugurou o Centro Multinacional de Coordenação Marítima da Zona G, destacando o seu papel na promoção da cooperação regional e na segurança marítima. Organizada pela Espanha e coorganizada pela Comissão Oceanográfica Intergovernamental da Unesco, a conferência reúne governantes, académicos, especialistas diversos, bem como empresários, para além de ONGs de todo o mundo. O evento será um momento especial para os governos, universidades, setor privado, também organizações não governamentais e muitos outros fazerem um balanço das conquistas dos primeiros 3 anos da década e definir uma visão coletiva para os próximos anos. Já
São 13h mais 44, duas notas internacionais. O presidente norte-americano Joe Biden endureceu a posição sobre a guerra na faixa de Gaza e afirmou que o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, está a cometer um erro. Biden pediu também a Israel que avance com um cessar-fogo temporário para permitir a entrada de comida e medicamentos em Gaza, aliviando a dureza da situação humanitária no enclave. O chefe de Estado norte-americano deixou claro que não há desculpa para que mais ajuda alimentar não seja enviada para Gaza. Os comentários de Biden assinalam uma mudança no tom usado para falar da ofensiva israelita em Gaza. Anteriormente, o líder dos norte-americanos tinha referido que o ONU estava do lado do Hamas e que cabia ao grupo palestiniano abrir caminho por uma trégua e um acordo de libertação de reféns. A tentativa da União Europeia de reformar a sua política de migração e asilo enfrenta na tarde de hoje uma votação apertada do Parlamento Europeu à medida que as divisões partidárias se aprofundam. Todas as atenções estarão viradas para as 5 leis que compõem o chamado novo pacto em matéria de migração e asilo, a revisão abrangente que procura estabelecer regras comuns e previsíveis para gerir o acolhimento e a relocalização dos requerentes de asilo. Apresentado pela primeira vez em setembro de 2020, o novo pacto passou por muitos altos e baixos, incluindo períodos de impasse que fizeram parecer que a legislação nunca chegaria à linha de chegada. As coisas mudaram no ano passado, quando a questão voltou ao topo da agenda, levando a um acordo provisório em dezembro entre o Parlamento e o Conselho, apesar das suas diferenças notáveis. A oposição ao novo pacto vem de algumas partes já conhecidas, como os legisladores da Hungria, que não estão inscritos, e o grupo da extrema-direita Identidade e Democracia, que engloba a Liga da Itália, a União Nacional da França e também a Alternativa para a Alemanha. Mas a resistência também está a emergir no interior das forças dominantes. 13h mais 46, sensivelmente. Estamos praticamente na última curva deste jornal. Falemos agora do movimento aéreo e marítimo neste momento. Temos um voo da TACV que partiu há instantes de Rabil, na Boa Vista. Vai aproximar-se do norte do Maio, pelo que é expectável que dentro de 20 minutos, citando, o aparelho da TACV deve então aterrar aqui na praia. Partiu do Sal e vai para o Senegal, um aparelho da Air Senegal, com chegada prevista do Senegal às 3h25. E da praia partiu também o voo da TAP, que vai em direção a Lisboa, deve aterrar na capital portuguesa às 6h mais 1 minuto. Também da praia partiu um aparelho, só que da SATA, vai em direção à Ponta Delgada, saiu já há algum tempo e deve aterrar aí nos Açores quando forem 4h mais 17 minutos, horário dos Açores. Pela via marítima temos neste momento um fraco movimento. O Praia da Guarda navegou até ao Fogo, está neste momento no Porto de Vale dos Cavaleiros, e o Dono Tututa encontra-se no Porto de Tarrafal, em São Nicolau, devendo a embarcação depois seguir viagem para o Porto Grande, em São Vicente. Para finalizar, falemos agora do movimento das marés, bem como o que nos dizem as tabelas solunares em relação aos melhores momentos para pesca, para além de outras informações. Para esta quarta-feira, o sol despontou às 6h22 e 46 segundos e o pôr do sol deverá ocorrer às 18h 47 minutos e 26 segundos. A lua encontra-se na fase crescente, saiu pelo leste às 7h 38 minutos e vai se pôr pelo noroeste quando forem 20h 49 minutos. A primeira baixa-mar do dia aconteceu a 1h 15 minutos e a segunda aconteceu há instantes às 13h 33 minutos. Quer dizer que agora temos maré baixa. A primeira pré-mar do dia foi às 7h 30 minutos e a seguinte será às 19h 48 minutos. E os dados apontam que hoje é um bom dia para pesca, sendo este o melhor momento. Até às 15h 13 minutos é um bom momento para pesca, é o melhor momento do dia. Amanhã, quinta-feira, a primeira baixa-mar será a 1h 53 minutos e a seguinte às 14h 16 minutos. A primeira pré-mar de Abadia será às 8h 10 minutos e a seguinte às 20h29. Em relação à pesca, amanhã será um dia regular. Os melhores momentos serão entre 1h38 e 13h38, portanto, da madrugada, ou então das 14h 9 minutos até às 16h 9 minutos, ou seja, à tarde amanhã. 13h mais 48 minutos é o fim de linha, não sem antes recapitularmos os temas dos principais assuntos abordados. O Governo mantém a meta de acabar com a pobreza extrema e reduzir a pobreza absoluta em 2 anos. Os partidos da oposição não concordam. Diferentes categorias profissionais de saúde representados por 7 sindicatos ponderam partir para a greve no início do próximo mês, caso o Governo não cumpra com o acordado. Profissionais da construção civil e donos de obras pedem solução para a carência de matéria-prima para o setor, que enfrenta muitos problemas da Ilha Brava. Estudo de impacto ambiental do projeto conhecido por Lidl África Maio apresentado com uma redução de número de quartos em 50%. O presidente do ICEG garante que há cada vez mais homens a procurarem os serviços da instituição e o presidente norte-americano endurece posição em relação à guerra em Gaza e diz que o primeiro-ministro de Israel está a cometer
um erro. É o fim do dia. Obrigado pela sua preferência, pela sua companhia. Continue em sintonia com a Rádio de Cabo Verde. Boa tarde, estaremos de volta amanhã. Mais informações em www.rtc.cv e na aplicação RTC Mobile. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.